tudo bem? Tem verbete. Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de setembro de 2014, é uma sexta-feira, e nosso verbete é de número 3150. Ele tem 6 páginas, 49 logias e 24 máximos. O tema de hoje a ser debatido, temazinho light, campo de concentração, da mega para patologia. E ele foi redigido pela verbetógrafa já veterana, professora Juliana Costa, que é graduada em Geologia, mestre em Geologia Econômica, pós-graduada em Administração de Empresas, MBA, brasileira, natural de Itapira, São Paulo, pesquisadora da Conscienciologia desde junho de 2010. O campo de concentração é o local destinado ao confinamento de consciência sem julgamento e de direitos restringidos, instalado em área isolada, cercado e vigiado, objetivando a manutenção de pessoas marginalizadas, separadas do convívio social, por serem consideradas potencial ameaça a interesses políticos e econômicos de determinado país. Na pensenologia, o holopensene pessoal da convivialidade. E na fatologia, o assassinato de pessoas em massa, o domínio de seres em massa enquanto arma política e de guerra, o acobertamento das atrocidades ocorridas nos campos de concentração, o genocídio, os crimes contra a humanidade, a atribuição aos ingleses da invenção dos campos de concentração do século XX, durante a Segunda Guerra Anglo-Boer, na África do Sul. As guerras civis na África, aumentando a migração de pessoas para campos de refugiados e pedidos de asilo a outros países. A falta de divulgação sobre os campos de refugiados ao redor do planeta. As consciências assistentes dentro e fora dos campos de concentração. A denúncia da existência de campos de concentração conscientizando a sociedade. O resgate de adultos e crianças realizado pelas consciências amparadoras. Agora aqui na parafatologia, a ignorância quanto à prática do paradireito, o campo de concentração transformado em embaixada da baratrosfera, os atos anticosmoéticos multidimensionais, os atos criminosos coordenados por paragangues, o confinamento por afinidade, as evocações extrafísicas doentias inconscientes, as consciências amparadoras atuantes no resgate extrafísico de consciências dessomadas. Agora, a gente chama a atenção aqui que na fatologia tem 20 linhas. E também esse detalhismo, ele tá bem completo, né? A divisão detalhismo. A gente tem 18 máximos e 27 seções. Agora, na argumentologia, nós chamamos a atenção para 2 listagens, uma de caracterologia, com 5 itens, colocando então os 5 tipos de campos de concentração utilizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E na taxologia, tem exemplos aí em ordem cronológica de 12 eventos desencadeadores do uso de campos de concentração, sendo enquanto arma de guerra, né? Agora, na remissiologia, nós destacamos Auschwitz, baratrosfera, distopia social, força do atraso, para a criminologia. E na frase enfática, deter conhecimentos em campos de concentração é ato bárbaro, cerceador da evolução consciencial, resulta em interprisões grupo-kármicas seculares e transmigrações extraplanetárias. E na questionologia,
Você já havia refletido sobre as implicações antievolutivas de campos de concentração? Calculou a magnitude da interprisão grupo kármica das consciências envolvidas nesse sistema? E na filmografia específica, nós temos 4 fontes e na webgrafia específica, 4 fontes também. Agora, aqui vamos na mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, que é a professora Marilene Raganin, Pilar Alegre e professora Socorro Frazão. Então, prisão, segregação, confinamento, encarceramento, anticosmoética, manipulação, domínio, subjugação, marginalização, mega interprisão, genocídio, holocausto, assediologia, criminologia, reubexologia, regressiologia, geopoliticologia, baratrosferologia, megaparapatologia e transmigraciologia. Agora, pessoal, a gente tem ontem, acho que ontem ou anteontem, a gente comentou dos bustos, né, novos aqui, recém-chegados no tertuliário. E hoje a gente tem aqui as biografias, né? Então eu queria salientar o busto do Domícios Ulpianus, na verdade, Enel Domícios Ulpianus, e a datação dele é 150 a 228 dessa era. E ele foi, então, um famoso jurisconsulto clássico romano, nascido em Tiro, na Fenícia, e caracterizado por seu espírito humanista e equitativo, cuja obra foi fundamental na evolução do direito romano e bizantino. Ele residiu desde a juventude em Roma, ocupou cargos administrativos bem importantes nos reinados de Sétimo Severo, de Caracalla e Alexandre Severo, e foi assessor do jurista imperial Papiniano, que, como se sabe, Papiniano foi o líder, né, desses jurisconsultos. E justamente o estudo do direito romano foi desenvolvido no conjunto da obra, né, principalmente do Papiniano, do Ulpiano, que o substituiu quando ele foi assassinado, né? Tem o Gaio também, o Paulo, Modestino e Tribuniano, que também foram eles que convenceram o Caracalla a estender o direito de cidadania a todos os habitantes das províncias. O Ulpiano foi quem deu os primeiros passos para o desenvolvimento do seguro de vida. E ele se interessou também sobre o estudo de documentos, de nascimentos e mortes dos romanos, e tendo inclusive publicado a tabela de Ulpiano, que lhe valeu o título de primeiro atuário da história. Então é isso, para quem gosta de estudar aí a personalidades consecutivas e seriexologia, a gente tem a hipótese, né, mais do que a hipótese, de um dos nossos pesquisadores aqui, um dos nossos colegas conscienciólogos, que justamente é considerado uma personalidade consecutiva do Ulpianus. E aqui a gente tem também o D'Alembert, né, que tem a datação de 1717 e 1783. Essa questão da datação é interessante, né? Datação com esse nome, né? com essa vida que a gente está abordando. E justamente o D'Alembert, ele foi enciclopedista, famoso, né? Bastante, em função da participação dele na edição da enciclopédia. Ele foi um pensador iluminista, ao lado de Voltaire, Rousseau, Diderot, que ele fez, então, esse empreendimento da edição da célebre enciclopédia, que foi o principal instrumento de divulgação justamente das ideias iluministas. E que eles tinham essa pretensão de reunir em uma obra bem grande, gigantesca, todos os conhecimentos filosóficos e científicos da época. Foi proibida pelas autoridades, passou a circular clandestinamente e que tanta ressonância teve no século XVIII e assentou a base cultural a partir do qual nasceria o movimento renovador que veio, então, a culminar com a Revolução Francesa, né, em 1789.
Ele foi o autor do Discours préliminaire de l'encyclopédie, Elogios acadêmicos e tratados de dinâmica. Então é isso. Viva o D'Alembert, né? Onde estará D'Alembert? Então, mais um aí. Pois é. Então, mais outra personalidade aí interessante de ser pesquisada, né, estudada aí pelos curiosos cosmoéticos da Seriexologia. Agora, Juliana, a gente já tem perguntas aqui, mas eu queria que você comentasse para a gente aqui o seu interesse. Qual foi, assim, você tem alguma motivação especial que você queira falar para a gente, né, sobre esse tema? Foi. O meu interesse veio da pesquisa, né, da personalidade de Emily Hobhouse e a atuação dela durante os campos de concentração na Segunda Guerra Anglo-Boer. E também cresceu o meu interesse porque eu trabalhei no local, na África, no meio do deserto, que evocava todo o Holopensene de campo de concentração. Você trabalhou agora nessa... Sim, agora é. Essa... E era um local todo fechado, com as acomodações todas iguais. E mesmo o gerenciamento da empresa tinha uma mentalidade bem militarista, de controle das pessoas e não gerenciamento do trabalho. Então, isso contribuiu também para que me ajudasse, de certa forma, a escrever, porque teve muita pressão extrafísica para escrever esse verbete. Puxa, bastante denso, né, esse tema. E ontem, o nosso verbete de ontem veio num crescendo, né, que foi o Holopensene monobloco, né, que justamente foi abordado, tangencia o seu verbete, e essa colocação que você está fazendo, justamente a professora Kátia Aracaki, né, até ela comentou da incidência desse Holopensene em empresas, que remete, então, aqui a esse, vamos dizer, essa culminação, né, que seria um campo de concentração. Porque tem toda uma hierarquia, né, dentro da empresa, né? E tem toda, assim, uma questão política mesmo, de comportamentos, as panelinhas. Então, a empresa que eu estava era muito, assim, das panelinhas, né? Você tem que ser amigo do chefe, senão você não é um bom funcionário. Você tem que estar naquele grupinho de pessoas. Se você estiver fora dali, eles já te colocam fora também de todo o resto do trabalho. Era bem assim. Será que isso tem a ver com postura monárquica? Eu acho. Militar também, né? Uma mistura, né? Agora, Juliana, eu queria que você comentasse, então, ele tem uma pergunta aqui na estrangeirismologia. Ele quer saber, ele pergunta como funcionaram os internment camps destinados aos japoneses nos Estados Unidos. E aí ele pergunta também em que época isso aconteceu. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve o ataque a Pearl Harbor. Né, que foi pelos japoneses, e os americanos, então, colocaram os japoneses nesses campos em campos de concentração. Internets são os presos, né, no termo em inglês. Internment camps, campos de prisioneiros. Né? Uhum. Então, foi uma nação que prendeu o próprio povo. Uhum. Agora, em Fatologia, na página 19, quarta linha, ele pergunta por que, em pleno século XXI, a falta de leis específicas proibindo a criação de campos de concentração. A quem isso interessa? Eu acho que isso interessa a governos ditatoriais, né? A exemplo da Coreia do Norte, né, que ainda tem um sistema ditatorial muito, assim, incisivo, né? E isso tem todo o interesse político por trás, né, de controle de massa, lavagem cerebral. Então, assim, eu li notícias terríveis sobre o que os coreanos fazem nos campos. E é assim, e ninguém faz nada, a ONU não faz nada, não tem nada que combata isso, né, de uma forma mais ostensiva, né? E como você vai entrar num país totalmente ditatorial?
Vamos trocar o microfone. Tem um ali também, Pilar. Então, eu acho que vai também da mentalidade também do governante em fazer isso, né? E eu não sei como você preveniria isso, né? Se teria uma corte, né, internacional para julgar essas pessoas, né? Porque não faz sentido você tirar a liberdade da pessoa para ter o controle de uma massa de pessoas, porque você tem um ego, um problema tão grave, patológico, que você queira controlar o outro, né? Chega a ser absurdo. E aqui no... Nossa, será que vai ouvir? Vocês vão ouvir? Chuva, né? Chuva fortíssima. Mas, por exemplo, você está comentando, eu estou lembrando desses campos de concentração que ocorreram, essas ocorrências na própria América Latina, nas ditaduras mais recentes, e que eles são totalmente camuflados e disfarçados, coloca em campo de futebol, em estádio olímpico, enfim, de futebol, então ainda tem um interesse muito forte, muito recentemente e atualmente, né, sobre a manutenção dessa condição. Porque há um sistema que tem uma ideologia muito forte, que quer manter, né, os objetivos daquele modo de agir, de pensar, e que se você vai contra o sistema, como que você vai tirar as pessoas que estão contra? Não há abertura para diálogo. Eu quero que você faça isso, você não vai fazer, então eu vou te torturar, eu vou te colocar numa prisão. E eu vou colocar você junto com as pessoas que pensam da mesma forma, e eles vão matando as pessoas aos poucos. Tanto é que na época da ditadura, né, tem a Comissão da Verdade agora no Brasil, né, que está começando a julgar esses casos. E tem alguns militares, né, que têm uma postura totalmente autocrata, patológica, de ainda achar que não vai responder as perguntas, porque eles têm o direito de não responder, porque são militares. Né? Porque tem muitos que ainda pensam que não erraram, né? Não, eles fizeram certo. Esse é um dos maiores problemas da Comissão da Verdade. Vocês já assistiram aquele filme? Eles acham que foi tudo certo, que tinha que reprimir mesmo. Vocês assistiram aquele filme O Leitor com a Não. Kate Winslet? Não, eu não. Ela havia trabalhado no campo de concentração durante a Segunda Guerra. E ela começou a ter um caso com um adolescente. E esse rapaz lia livros para ela, porque ela era analfabeta. E ela chegou a ser acusada no tribunal, ela foi responder a um processo, né, por crimes de guerra. E durante esse julgamento ela coloca: mas eu não estava errada, era minha responsabilidade mantê-los presos. Então, para você ver como funciona a cabeça da pessoa, ela via aquilo como um trabalho. Ela não enxergava as pessoas como seres humanos, com direitos, né, e liberdade de expressão, de viver a vida do jeito que eles queriam. Porque interessante. Essa colocação dessa questão dos carrascos, vamos dizer assim, do nazismo, por exemplo, da banalização do mal, né, colocada até pela Hannah Arendt, da pessoa dizer, não, alguém me mandou, era para fazer, ou eu tinha que fazer, e aí fica tudo como se fosse muito normal, muito comum, e a pessoa se isentando, né? Que é a questão também dos carrascos brasileiros, por exemplo. Não, vinha a ordem de cima, não, eu tinha que cumprir. Não dá para entender porque a pessoa se complicia com um sistema desse. Qual é o medo que a pessoa tem de se manter, né, presa a esse tipo de autoridade, né? Impressionante. E o que eu acho mais assim, incrível dessa história toda, de todas, né, da questão da repressão e da subjugação, né, dos outros, é que é muito fácil isso acontecer. Na minha opinião, isso é muito fácil acontecer novamente. Quer dizer, acontecer novamente não, continua acontecendo, mas assim, você vê nos locais, aí você começa a ver aonde aconteceu. E aí, acontecimentos mais recentes, você percebe que continua muito presente ainda, né? É difícil, assim, realmente modificar esse padrão. Indo para uma escala, né, mais light, assim, dentro da sociedade, há pessoas ainda que convivem com você, que gostam de controlar pessoas.
principalmente em ambiente de trabalho, né? A gente vê muito isso, mas sempre tem um querendo controlar tudo, né? Saber de tudo, né? Tá ali sempre com a informação mais atualizada, criando situações. É verdade. Empresa, isso é bem comum. Criando assim, ele cria delatores, ele cria delatores, pessoas que o informam, né, contra as outras pessoas. Mas eu só lembrando do filme, então fica aquela situação judicial, mas para nós, qual seria o nosso julgamento dentro da cosmoética? Ela foi cosmoética ou não? Né? Para nós fica... Como é difícil fazer essa análise. É aquele binômio algoz-vítima, né? Como é? Agora, Juliana, na fatologia, página 19, final da 9ª linha. Ele pergunta como e onde funcionaram os campos brasileiros de concentração mantidos durante a Segunda Guerra. Então, no Brasil, teve 31 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, ele estava junto com os Estados Unidos. Então, os países do eixo, que eram formados pela Itália, Japão e Alemanha, eram os inimigos. Então, o Brasil manteve campos de concentração para manter presos pessoas originárias desses países. E eu anotei algumas cidades que tiveram alguns campos de concentração principais, que foram em Pouso Alegre, Minas Gerais, Ilha das Flores, Rio Grande do Sul, Chã de Estevão, em Pernambuco, Tomé-Açu, no Pará, Guaratinguetá e Pindamonhangaba, em São Paulo, e Oscar Scheider, em Santa Catarina. E a gente nem sabe disso, né? Eu nem sabia disso. É pouco divulgado. Eu não conhecia isso. Outro dia saiu, em algum momento saiu numa dessas revistas de história. Mas passa assim, são flashes, não sai noticiário assim, de mais extensão, né? Mas o Brasil teve, sim, campos de concentração. Exato. Agora, na parafatologia, na página 20, na 5ª linha, ele pergunta como ocorre o confinamento por afinidade. Pois é, eu pensei nessa frase, nesse argumento, no seguinte sentido. Eu pensei assim, será que essas pessoas elas não têm uma certa afinidade que as levam, que as conduzem para chegar a esse tipo de situação? Essa situação parecida com o que a Pilar trouxe, a questão da cosmoética e da anticosmoética. Até que ponto também essas pessoas são vítimas ou não? Será que é algum reajuste grupo kármico também? Eu pensei nesse sentido, nessa frase, confinamento por afinidade. Porque se você for pensar assim, na Segunda Guerra Mundial, os judeus foram confinados. Durante a Guerra Anglo-Boer, foram os afrikaners, a família dos afrikaners. Né? Então, teve um grupo que tinha uma afinidade pensênica que estava sendo colocado junto, porque eram essas pessoas que estavam criando algum tipo de conflito, de adversidade que incomodava quem estava do outro lado. Mas se a gente pensar realmente na lei de atração, da afinidade da atração dos afins, então é bem possível, né? É bem provável. Então, eu acho que isso tem maior sentido realmente. E aí, se a gente pensar nessa questão da linha histórica, né? Nessa cronologia, né? Que aí você está pegando 2 séculos, mas se a gente pegar mais ainda... Para trás, né? O que aconteceu, né? Para trás, né? Então tem todo o Império Romano, um embaraço aí, um emaranhado, né? Que é bem interessante pensar. E é claro, né? Ao mesmo tempo que eu acho que o desafio, não sei como é que você pensa esse assunto, mas o desafio é pensar nessa possibilidade e da questão da interprisão e de vítima e algoz e conseguir lidar com isso de uma maneira fraterna, né? Considerando o perdão e tudo. Porque é tal história do ciclo vítima-algoz, né? Parece que isso vem se acirrando, não é isso? Em função das reubexes.
que você pensa? Pois é, eu até coloquei aqui no voluntariado, para voluntariado da Reubex. Até que ponto também isso não contribui para a reurbanização, para essa Reubex, né? E a questão também dos amparadores, né? Porque se há todo um ajuste grupocármico, questão de desfazer entre prisões grupocármicas, mesmo que pareça assim uma prisão, mas será que não é um ajuste? Será que isso também não vai trazer melhoras, não vai, né, liberar os grilhões, né, de problemas que as Mas eu acho que consciências o têm saldo é umas com as sempre outras? tão negativo É que... negativo, mas eu não sei. A questão é quais motivos levaram aquelas pessoas, né, se o acaso não existe, e a gente sabe que nada é por acaso, quais motivos ou por que aquelas pessoas estão ali aprisionadas, né? Mas mesmo que tenha algum motivo que tenha colocado elas com a culpa no cartório, vamos dizer assim, claro que não dá para defender, né, enquanto saída evolutiva, enfim. Então, mas é bem complexo o negócio, porque se você pensa nessa condição de vítima e algoz, né, a coisa cria uma outra dimensão, mas nem por isso reduz a gravidade, a densidade parapatológica do fato, né? Então... E tem também qual assediador ou mega assediador que está por trás do cabeça, aqui no intrafísico, né, fazendo isso. Exatamente. Agora, em fatologia, na página 19 também, 10ª linha. Você poderia falar sobre o internamento de cidadãos da cidade de Barbacena, em Minas Gerais, em hospício colônia, a título de holocausto no Brasil? Sim, esse hospital colônia em Barbacena, ele foi fundado em 1903 e por volta da década de 1930 ele começou a ser utilizado pelos coronéis de Barbacena e políticos para colocar pessoas que aparentemente não tinham nenhum problema psiquiátrico. Eram pessoas que apresentavam algum tipo de problema para essas pessoas e elas eram colocadas nesses locais. Morriam de fome, dormiam ao relento, né? E isso é retratado até em livro. Tem um livro sobre isso. Então foi algo muito sério e parece que teve fim em 1979, né? E quem assumiu a culpa foi o Estado. Agora não sei se teve indenização de famílias. Eu também não pesquisei isso a fundo, mas é um tipo de holocausto, né? Foi um tipo de concentração de pessoas que ficaram ali porque apresentaram algum tipo de ameaça, né? Alguém importante na cidade, né? Juliana, eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, na página 23, na tua frase enfática, você fala ali, né, deter consciência em campos de concentração, é ato bárbaro, e aí no final você fala a questão das transmigrações extraplanetárias. Eu queria que você fizesse essa relação entre as transmigrações e quem está dentro e quem está fora. Não sei se você teve um foco de abordar o responsável pelo campo ou a pessoa que está na situação de vítima no momento. Eu acredito que é a cabeça pensante, né? O líder, né? No caso Hitler, né? A gente sabe que ele foi transmigrado e tem pessoas que estavam próximas dele que também foram, né? Então penso que tem consciências que não têm, eu acho, não têm condições de viver nesse planeta. Consciências que fazem esse tipo de atrocidade, né? São genocidas, né? Não tem como dar uma outra chance para elas aqui. Eu acho que a única maneira é mandá-la para outros planetas mesmo. Tá, entendi. E na página 22, ali na tua listagem, você trouxe os 5 tipos de campos de concentração utilizados pelos nazistas. Você pode falar de todos eles? Sim. Quando eu comecei a estudar sobre os campos de concentração, aparece muita coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. E assim, eu fui, né, aprofundando e encontrei outros locais que também tiveram campos. Esses que eu citei aqui são alguns, porque tem mais.
Mas tem páginas da internet específicas que explicam como que era o sistema que os alemães utilizavam. Porque haviam campos específicos para trânsito. Então, eles faziam uma triagem de pessoas, para onde que elas iam. Né? Algumas seguiam para campos de extermínio, outras iam para campos onde elas trabalhavam forçadamente, e ainda tinha um campo destinado a artistas, onde eram criadas as propagandas nazistas, que era Theresienstadt, né, que inclusive tem até um filme sobre uma das sobreviventes, né, que dessomou recentemente na Inglaterra. Então, é interessante ver como que era a inteligência, como que eles, né, classificavam as pessoas, né? As que tinham algum interesse, que eles podiam aproveitar, né, para uso próprio, e outras mesmo para extermínio, né, a questão do genocídio, e também para trabalhar para eles, né? Você sabe o nome desse filme, dessa sobrevivente? Sei. Inclusive, eu tenho ele, porque você pode baixar na internet, você pode comprar ou alugar. Chama The Lady in Number 6, Music Saved My Life. É da Alice Summerhas. Ela era da República Tcheca, ela era uma pianista famosa, era casada com o violoncelista, o filho dela também, o Rafael Summerhas, é bem conhecido também como violoncelista, e ela foi enviada para esse campo, Theresienstadt, e ela tocava piano para as pessoas no campo. E lá eram feitas peças de teatro, de dança, mostrando como eram bons os campos de concentração para os judeus. E ela faleceu agora em fevereiro desse ano, com 109, 110 anos. E esse filme é um curta-metragem, foi indicado ao Oscar e ganhou o Oscar como melhor curta-metragem. E é bem interessante ela contando a vivência dela nos campos e a atitude dela, né? Que ela não tem raiva de ninguém. Ela é uma pessoa alegre, mesmo no campo de concentração, ela comenta que ela, né, tinha a alegria dela, ela estava junto com o filho dela no campo, e ela perdeu toda a família dela, perdeu o marido, os pais, irmã, todo mundo. Agora, o tratamento dela, de uma certa forma, por ela ter essa capacidade, era diferenciado ou não? Em relação aos demais? Existia uma diferenciação de tratamento, mesmo ela estando isolada? Não tinha muito conforto, mas eles sobreviveram. Sim. Muitos, Eu queria te perguntar se você pesquisou alguma coisa sobre as gulags. Eu pesquisei pouca coisa, porque eram os campos soviéticos na Sibéria. Que era também uma coisa absurda. Olha, todos esses campos que eu citei aqui, assim, a principal causa deles eram ameaça aos interesses de alguém, de algum líder. Então, eles aprisionavam as pessoas nesses locais e as deixavam em situações precárias. E tinham que trabalhar para eles. A principal causa de todos eles. Obrigada. Sobre os gulags, tem o Arquipélago Gulag, né? Que é um livro bem famoso, do Solzhenitsyn. Eu li esse livro, eu era adolescente, eu fiquei adolescente assim. Tem um filme, não sei se você viu também, Os Falsários, que é um grupo de homens, né, que faziam falsificações de dinheiro e que os nazistas descobriram. E aí eles ficavam dentro de um campo de concentração, numa fábrica de dinheiro falso. E eles eram preservados assim de alimentação, do trabalho forçado. Eles tinham aquele trabalho, tinham que fazer aquele trabalho. Mas eles tinham alimentação, eles eram... Não iam, claro, não foram mortos, e eles saíram vivos do campo de concentração quando terminou. Interessante. Mas eram vários campos na Sibéria, imagina, o frio. Agora, na parafatologia, Juliana, página 20, final da terceira linha, de baixo para cima. Você poderia discorrer, se possível, com exemplos a respeito das evocações extrafísicas doentias, inconscientes? Sim. Imagina um líder desse mandando milhares de pessoas para um campo de concentração. Imagina o tanto de assediador que não está ali naquela situação também, instilando a pessoa a fazer mais maldade ainda. Né? Toda uma afinidade holopensênica, né? Realmente sucursal total, né? Da baratrosfera. Sucursal da baratrosfera. E também na paradoxologia, na página 21, você poderia expandir o paradoxo de apenas única consim
conseguir subjugar povos e nações? É o Hitler, né? O Hitler, ele fez uma grande lavagem cerebral, né, com os alemães, né, instigando todo mundo a seguir o modelo político ideológico dele e assassinando milhares de pessoas, né? Foi o maior genocida do planeta, né? Então, olha a força que tem uma pessoa dessa. E o mega assediador dele, né? Foram várias tentativas, né, de assassinato dele. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Ele se safava. Era avisado, provavelmente. Exatamente. Então, era. Ele é um exemplo máximo, impressionante. Né, dos o pessoal campos, tentava, né? E não dava certo. Mas apesar da Segunda Guerra Mundial ter sido o maior genocídio do planeta e ser lembrado sempre como, né, os alemães, os criadores dos campos de concentração, mas eles não criaram os campos de concentração. Quem criou mesmo foram atribuídos aos ingleses, né, durante a Segunda Guerra Anglo-Boer na África do Sul, né? Aí você vê o ciclo de interprisão, né? O papel da Inglaterra na Segunda Guerra. Mas quem fornecia armas durante a Segunda Guerra Anglo-Boer eram os alemães. Uhum. Eles forneciam armas para os boers, para os africanos. Uhum. Né? Falando em consciências, quem são os imigrantes e os emigrantes dos continentes, né? Ah, sim. Fica difícil de saber. Agora a verbetógrafa, em pensinologia, página 19, primeira linha. Você poderia explicar o holopensene pessoal da convivialidade em relação ao tema do verbete? Deixa eu continuar as perguntas, que aí ela continua. Se trata de avaliar nosso pensamento prioritário, se estivéssemos num campo de concentração, não seria mais abrangente dizer o holopensene da sobrevivência ou similar? Sim, eu acho que também, da sobrevivência. O holopensene da convivialidade. No caso aqui é uma convivialidade patológica, né? Porque a pessoa não sabe conviver com o outro que tem uma ideia diferente da dele, né? Ele tem que subjugar o outro, aprisioná-lo, para poder continuar satisfazendo os interesses. Que a convivialidade dele, né? É mais ampla, né? Ela envolve aí a questão, né, da sobrevivência, de tudo, né? Do confinamento mas não ali. Deixa de ser, né? Sobrevivência. Claro. Mas, Juliana, você podia comentar mais essa questão Claro, fica tudo densificado, né? O convívio no campo de concentração. Como que a pessoa se comporta no campo de concentração, se ela não tem nada? Vamos colocar assim, na Guerra Anglo-Boer, que eu estudei um pouco mais. Teve 2 tipos de campos de concentração, assim, ao meu ver, né? Que eu visitei o museu da Guerra Anglo-Boer. Então, o que aconteceu? A Inglaterra, ela queimou as fazendas, as casas dos africanos. Por quê? A Inglaterra queria o ouro dos africanos. Então, enquanto os maridos foram para a guerra, as esposas e crianças ficaram sozinhas em casa. E os ingleses destruíram as casas deles e mandaram para campos de concentração, que era uma tenda em forma de sino, que não tinha nada. E simplesmente eles usavam dinamite e detonavam a casa da pessoa. E essas pessoas ficaram nesses campos sem condições de higiene, alimentação precária. Só que alguns prisioneiros de guerra eram enviados para Santa Helena, eram mandados para o Sri Lanka. Só que nesses campos de concentração, onde os prisioneiros ficavam, nessas ilhas, eles praticavam esporte, eles faziam artesanato. Então, assim, era um outro tipo de campo de concentração, mas eles tinham uma certa liberdade, uma convivialidade diferente daquelas que as crianças e mulheres tinham. Então, acredito que houve um tratamento para essas famílias cruel, que no final eu acho que eles queriam exterminar as famílias africanas. Porque você mata mulher e criança africana, como é que faz? Você sabe que eu não entendi uma coisa que você falou? As crianças, eles destruíam as casas que eles estavam interessados no subsolo. Sim. E confinavam crianças e mulheres nos campos e mandavam os homens para a guerra. Os homens estavam lutando, mas quando eles prendiam alguns boers que estavam na guerra, eles mandavam
para essas ilhas, Santa Helena, Sri Lanka, os prisioneiros de guerra. Entendi. Mas no museu, o que eu vi, as fotos dos campos dos prisioneiros, eles praticavam esporte, faziam artesanato. Era um outro tipo de vida, não parecia tão ruim quanto aqueles campos onde estavam as mulheres e crianças. Então, assim, não dá para entender porque teve isso, entendeu? Mas se você pensar sobre a utilidade da guerra, pode ter a ver com isso, né? De uma talvez, eu estou aqui chutando, né? No caso, talvez um interesse de manter de algum modo vivos os homens, porque eles poderiam ser úteis enquanto para ajudar em trabalhos pesados de guerra, né? Que não dá, criança e mulher não dá. Ainda teve uma questão que um dos generais, o Kirchner, né, que era o comandante, ele não gostava de mulheres. Ele achava que as mulheres atrapalhavam a guerra. Então, acho que era um pouco de raiva, entendeu? Vou acabar com todas. Entendeu? Porque depois, até o primeiro-ministro inglês, na época, ele achou um pouco absurdo e queria parar com a queima de fazendas e destruições, só que ele não parou. Porque já não tinha mais onde pôr gente, a situação está ficando tão caótica que não tinha como. E nesse meio todo entram os judeus, que se aproveitavam do gado que eles roubavam das famílias, né, os que eles não exterminavam, porque eles também exterminavam todos os animais, e vendiam os animais. Eles compravam a preço de banana dos ingleses e faziam comércio com isso. Com um monte de gente morrendo de fome. Então, uma convivialidade totalmente patológica. Entendeu? E quando você queria ajudar alguém ou levar alguma coisa, você era impedido. Né? Que foi o caso da Emily, né? Que ela teve problemas por causa disso. Né? A Inglaterra considerou traidora do país. Porque ela ajudou... Porque ela era pró-Boer, ela era a favor dos africanos. Sim, ajudou... E a Inglaterra queria fazer um genocídio. Estava fazendo genocídio, né? Como é que é? A Emily, pode repetir, que eu não entendi. Sim, a Emily ela foi considerada traidora da Inglaterra. Os ingleses não gostavam dela. Tudo que fizeram para difamá-la, eles fizeram. Até nome submarino colocaram. Tá, entendi. E, Juliana, aquele filme, O Tribunal, o Julgamento de Nuremberg, eu assisto poucos filmes de guerra, até porque eu acho eles extremamente impactantes. Teve um momento nesse filme, você assistiu o Julgamento? Não assisti. Tem um momento onde eles trazem, no contexto aí do julgamento, que as pessoas responsáveis estão sendo julgadas, eles trazem uma parte eles conseguem um filme muito antigo do que acontecia realmente com as pessoas nos campos de concentração. Gente, é impressionante, impressionante, impressionante você enxergar. Eles atiravam as pessoas, faziam eram montes de seres humanos já mortos, né, depois das câmaras de gás, e eles iam atirando e descartando, como se fossem cartas de baralho, sabe? Então você via os rostos das pessoas, muito sério. Eu queria trazer isso por causa da seriedade, acho que é muito impactante. E vale a pena, quem não assistiu, assistir esse filme para ver. Uma coisa é a gente falar a respeito. A outra coisa é você ver as imagens. Eu vi fotos de pilhas de pessoas em valas enormes, assim, empilhadas, nuas. É horrível. Agora, Juliana, ela pergunta, na Fatologia, página 19, quinta linha. Você poderia desenvolver a atribuição aos ingleses da invenção dos campos de concentração no século XX, durante a Segunda Guerra Anglo-Boer, na África do Sul? Porque os espanhóis eles utilizaram o sistema de campos de concentração em Cuba, né? Que eram os reconcentrados. Mas foi somente durante essa guerra Anglo-Boer que o tema campo de concentração e sistema passou a ser utilizado da forma que a gente conhece hoje. Então, muita gente pensa que foram os alemães com a Segunda Guerra Mundial, mas não. Ele já havia sido utilizado antes pelos ingleses. E até os alemães falaram na época que era culpa dos ingleses terem inventado os campos de concentração. Né? Exato. É interessante pensar na concorrência entre esses dois países, né? Parece que até nisso eles concorreram. Né? Exato. Mas, enfim,
Eu li um livro, eu achei muito interessante o livro, há muito tempo, que conta a história dos 2 anos que antecederam a Segunda Guerra. E justamente é um diplomata inglês na Alemanha. E aí ele conta os bastidores, sabe, da tensão entre esses 2 países e a tentativa, até o fim a Inglaterra tentou, né? Relato dele, no caso, né, do embaixador lá. Então, é impressionante a relação desses 2 países, né? E aí você pega essa história e faz link. Porque já tinha uma relação de conflito durante a Primeira Guerra Mundial, né? Começou, né? Na verdade, século XIX começou, né? Ele já tinha uma relação ruim, né, naquela época. Agora, Juliana, também na página 19, 7ª linha, como funcionava os campos de reeducação vietnamitas? Reeducação no sentido de formatação? Sim, no sentido reeducação, lavagem cerebral, né? Porque eles queriam que você seguisse o sistema que eles queriam, o sistema ideológico que eles achavam ideal. Então esse seria a reeducação, né? E teve outros locais também que eles utilizavam essa questão reeducação, né? Porque na verdade é uma grande lavagem cerebral, né? Qualquer um desses campos, né? Em parafatologia, você poderia comentar, na 4ª linha, sobre os atos criminosos coordenados por paragangues? Essa questão que eu já tinha falado do mega assediador, né, com o líder do sistema, né, de campo de concentração, né, e as paragangues que estão em volta, né, toda a turma, né, que está ali, né, se fazendo bem com toda essa crueldade, né? Então há toda uma turma em volta, né, de assediadores, de consciências que são afins, né, e atuam em conjunto. Agora, Juliana, tem uma pergunta sobre aquela pressão extrafísica que você comentou que sofreu. Na escrita, né, do verbete. E ela pede, então, se você pode comentar. Que pressão que você sofreu? A pressão era assim, eu estava com todo o gás para escrever e, de repente, ia embora, começava a ficar irritada, não conseguia trabalhar energia, não conseguia trabalhar com verbete. Aí eu percebi, né, não, tem alguma consciência aqui que não quer que eu escreva sobre isso, né? Aí eu parava, depois voltava, muitas vezes no outro dia, né, e continuava, e a pressão voltava aquele mesmo padrão, né? Até que chegou uma hora que eu vi, não, já está bom para entregar assim, e eu entreguei. Não, mas não entreguei do jeito que eu queria. Esse daqui foi um que eu entreguei assim, não. Tá bem, mas vai para revisão. Falei, durante a revisão aí a gente acerta. Porque eu não estava nem conseguindo trabalhar mais energia a um certo ponto. Interessante, né, pensar nesse para-bastidor da verbetografia, da conscienciografia em geral, né? Porque vem aquela irritabilidade, aí já dá aquele branco, você não consegue mais escrever bem, já não vem mais nenhuma ideia, não tem mais associação. Mas o que era? É bom você colocar os mecanismos que você utilizou, porque afinal você conseguiu. Sim. Antes de enviar, você fechou, você concluiu, né? Preencheu as sessões, enfim. Você foi aos poucos, cada dia você escrevia um pouco? Foi aos poucos, cada dia um pouco, Porque quando vinha muita ideia, e às vezes eu não estava nem escrevendo verbete, eu anotava e depois eu voltava para o verbete e adicionava. Então, às vezes, vinha em momentos que eu não estava nem trabalhando no verbete. Eu estava com o assunto, né, na cabeça, mas eu não estava sentada escrevendo. Vinha em outros momentos. Aí eu anotava rapidamente no caderno, numa folha, e depois eu voltava para o verbete e escrevia. E, às vezes, aparecia mais ideias, aí eu escrevia mais um pouco. Essa técnica é interessante, né? A gente sabe que os amparadores usam. Porque a história do látero pensene, uma hora que você não está nem pensando no assunto. Nem pensando assim... Eu, quando estou escrevendo um verbete, eu fico com aquele tema. E, às vezes, quando estou na internet, faço alguma pesquisa, procuro algum filme. Principalmente filme, né? Eu gosto de ver bastante relacionado ao assunto.
E aí, assim, fui fazendo aos trancos e barrancos isso. Juliana, aonde você estava quando você escreveu esse verbete? Eu estava na Mauritânia e depois um pouco na África do Sul. Escrevi um pouco na África do Sul, mas a maior parte foi na Mauritânia. Se relacionou com o contexto de onde você estava? Sim. Você teve Sim. aí informações? Que tipo de pensene você tinha? Você falou irritação, o que mais que você... Olha, o pensene do local, assim, quando chegava alguma visita, alguma pessoa, principalmente assim, quando era geóloga, né? Que a gente jantava mais, conversava, eles sentiam um holopensene muito opressor no local. E realmente era opressor, mas era o holopensene da empresa, porque a mesma sensação de opressão eu sentia dentro do escritório, não era só fora. Do escritório que você trabalha? No escritório que eu trabalhava, ok. Tá. E o local também, ele tinha cerca em volta, então você via a cerca. E assim, as acomodações todas iguais. Olha só, rapaz. Tinha, então, os turnos de trabalho. Então, a minha vida era que nem um reloginho. Acordava às 5h30, tomava café às 6, 6h30. Próximo das 6h30, pegava o ônibus para o escritório, ia trabalhar. Ficava até 6h30 da tarde. Aí voltava, dormia e começava tudo de novo, entendeu? E assim, se você faltasse numa reunião, principalmente a de segurança, que era 5h30 da manhã, toda terça-feira, se você, por um acaso, perdesse a hora e não conseguisse chegar na reunião, o chefe chamava a atenção de você na frente de todo mundo, mas gritando. Você já descobriu não tem desculpa, entendeu? Porque você faltar uma vez, a pessoa não faltou todas as reuniões, a pessoa faltou uma vez. Não tinha tolerância. Entendeu? E era uma exposição assim na frente de todo mundo. De qualquer assunto. Esse era um dos assuntos, mas eu vi muita gente sendo chamada atenção. Eu fui chamada atenção uma vez. E atenção, assim, se não é verbalmente, era por e-mail, mas para todo mundo, mandava para o departamento inteiro. E que tipo de clima empresarial tinha lá? Então, era esse padrão? Era mina, era terrível. Então, tem a ver com o holopensene do verbete, tem tudo a ver. Né? Porque não havia um gerenciamento técnico. Você via que os gerentes que estavam ali não eram técnicos, eles eram extremamente políticos, autocratas. Ditatorial, sabe? Então, parabéns, é uma vitória dupla, né? O fato de você conseguir registrar e o local, principalmente, né? Porque com o pessoal local era outro clima, entendeu? Era outra forma de trabalho. E todo mundo era oprimido, entendeu? Viva Herbex, né? Juliana, aqui na fatologia, na quinta linha, você diz: a atribuição aos ingleses da invenção dos campos de concentração no século XX, durante a guerra Anglo-Boer, de 1899 a 1902, na África do Sul. Eu gostaria de saber se realmente essa atribuição procede, se foram realmente os ingleses que inventaram os campos de concentração. Olha, pelo que eu estudei, foram os ingleses, sim, Roseli. Porque os nazistas, inclusive, culparam os ingleses de terem criado esse sistema, né? Mas eles também se utilizaram da ideia, né? E tiveram aí muitas mortes, né? Mas procede sim, Roseli. Se você pesquisar, você vai encontrar essa informação. Sim, muito obrigada. Nada. Juliana, na primeira linha de cima para baixo e na terceira, eu queria tentar relacionar dois fatos que você coloca, que são as guerras civis na África aumentando a migração de pessoas para campos de refugiados e pedidos de asilo a outros países. Queria que você falasse um pouco sobre esses campos de refugiados, não sei se você já falou. Não falei ainda não. E depois você fala sobre as consins assistentes, né, dentro e fora dos campos de concentração. Tá. As consins assistentes aí seriam os voluntários, os paravoluntários, os amparadores extrafísicos. Mas se você olhar os conflitos que tem na África e entrar na página da como que fala? UNHCR, United Nations Concentration Refugee Camps, que é a página do voluntariado para esses campos da ONU, tem uma lista, uma tabela enorme com os campos de refugiados que tem, principalmente na África e no Oriente Médio. Que são muitos. Porque com os conflitos armados, para onde que a população vai? Muitos vão para o meio da floresta. E como tem esses campos de refugiados, eles ficam lá, né?
até que algo seja feito, porque também tem uma guerra acontecendo do seu lado. Para onde que você vai? Você não vai ficar dentro da sua casa, mas você não tem como se defender. Quem que financia esses campos de refúgio, você sabe? Oi? Quem financia esses... Então, é a ONU. A ONU. A ONU Eu queria falar uma coisa que eu lembrei agora. Quando eu terminei de escrever esse verbete, foi em fevereiro desse ano. E eu tive um problema de visto, de trabalho na Mauritânia, e tive que ficar no escritório da empresa em Las Palmas, em Gran Canária. E um dia eu estava andando pela rua principal do comércio, a Rua Triana, e uma pessoa me parou na rua. E era uma pessoa da UNHCR. Ah, é? Aí eu fiz uma doação e ganhei uma pulseirinha escrito Campo de Refugiado em várias línguas, basca, espanhol, aquelas línguas que tem na Espanha, catalã, línguas catalãs, Então foi uma sincronicidade. Que bacana, interessante. Foi, E ela te abordou para pedir a doação? Como é que foi? Pedir doação, Pedir doação. Aqui no Brasil, nas televisões, tem tido muita... A campanha está bem acirrada, né, para a gente, no caso, mais para aquela coisa específica, não de campos de refugiados, mas para as crianças, né, para o tratamento de crianças. Mas que muitas estão nesses campos, né? Eu acho que é a Fundação Salve as Crianças, não é? Alguma coisa assim. Na África, né? E tem uma a Cruz campanha Vermelha também, né? Juliana, trinomiologia. Dá para você aprofundar vítima, perseguidor, salvador? Esse trinômio é meio parecido com o binômio vítima-algoz, mas aqui eu quis colocar a questão do amparador também. Eu acredito que nesses locais, né, de campos, haja também muito amparo, né? Não é só vítima e algoz, tem sempre, acho que, alguém ajudando, né? E tem a questão da Urbex também, né? Será? Tranquilo. A gente vê uma ligação desse, já que foi os ingleses, né, que idealizou os campos de concentrações. A gente pode até fazer aí uma conexão vítima-algoz com os campos da Segunda Guerra, né? A gente poderia fazer até uma reflexão em cima disso também, né? Sim, você fala assim, de serem as mesmas consciências? Sim, de ter... Sim, é o que a Pilar colocou aqui também. Isso não é a mesma turma, né? Nasce e renasce naquele mesmo ciclo, né? O algoz vem como vítima, a vítima como algoz. Ou então vem como amparador. Já sai fora disso. Juliana, na primeira página de fatologia, lá embaixo, na 6ª linha de baixo para cima, você trouxe ali os campos de tortura da Central Intelligence Agency. Olha, eu vi isso daqui na internet, eu fiquei horrorizada. Não sei se você Não conheço, não. Olha, eu achei coisa de filme de ficção científica. São campos preparados, tem caixões, tudo tem a ver tem a ver com criação de epidemias que são criadas para matar massas de pessoas. É terrível. Se você ver, é pior que esse é horrível, porque assim a intenção que eles têm é de fazer um genocídio e ali mesmo enterrar as pessoas, só que é algo secreto. Ninguém sabe disso. E eu não sei até que ponto isso também está em funcionamento ou não. Do FEMA. Inclusive, eu vi um filme que citava esses campos do FEMA, da CIA. Então, eu achei algo assim terrível. Caramba. É quase inimaginável, porque o que é criado para proteger... Fiquei horrorizada. Eu fiquei horrorizada. Tem, inclusive, vídeos no YouTube mostrando esses locais. Tá. Eu também queria te perguntar na página seguinte, lá embaixo, na página 20, último ciclo, em ciclologia, você trouxe ali o ciclo patológico, o último daquela página, no caso, né? O ciclo patológico
dimensional e multiexistencial da vingança. Você se referiu ao caso da Alemanha, Primeira e Segunda Guerra, ou de maneira geral? Assim? Sim, eu acho que de uma maneira geral. Até que ponto também, dentro desse ciclo vítima-algoz, a pessoa também não venha depois, como algoz, para se vingar daquela situação que ela viveu no passado. E o caso da Alemanha foi bem nítido, né? Um caso de vingança, assim, mais claro possível, né? Sim, da primeira, judeus, agora na segunda eles derramaram tudo para compensar, né? O que aconteceu. Ok. A gente tem um verbete, né, sobre isso, interessante. Ciclo, acho que é ciclo algoz vítima. Dá uma olhada, vou dar uma olhada no título. É vingança que motiva, né? Isso, né? Agora, professora Juliana, na parafatologia, segunda linha, você poderia comentar a ignorância quanto à prática do paradireito? Sim, porque a pessoa tira o direito da outra e o paradireito menos ainda. A pessoa nem tem ideia de que existe paradireito, né? Então a pessoa acha que está fazendo algo benéfico a ela mesma e ela está tirando, né, o direito dela viver a vida como ela, né, gostaria de viver, e a questão do paradireito que vai além, né, do direito aqui nesse planeta. Gente, o verbete é círculo persecutório, que é da intercrisiologia, que é exatamente essa, permeia isso que a gente vem comentando aqui ao longo da tertúlia, né? Que é essa questão do ciclo mesmo, da continuidade aí, da perseguição. Agora, ainda na parafatologia, na página 20, segunda linha, de baixo para cima, você poderia aprofundar a paracomatose evolutiva? Sim, porque como que a pessoa vai ficar no extrafísico depois que ela dessomar, né? O que isso vai acarretar para ela, né? Quanto tempo ela vai passar, de repente, na baratrosfera, ou presa numa situação que já acabou, né? Então, aí entra a questão também do amparo, né? De ir até a baratrosfera, resgatar essas pessoas, né? Para que elas saiam desse transe, né? Inclusive, ela já está fora disso, né? E entra numa situação que atrapalha também a evolução da consciência, né? Quer perguntar? Juliana, parabéns pelo verbete. Eu gostaria que tu pudesse assim, ampliar um pouco mais na página 19, na segunda linha de baixo para cima, a falta de divulgação sobre os campos de refugiados ao redor do planeta. Sim, é uma notícia que a gente não vê todo dia nos noticiários, né? A gente só vê, por exemplo, ultimamente na Síria, né, que tem se falado muito, né? E que está gerando algo assim, está ficando caótico, né? Já não tem mais onde colocar gente. E eu acho que isso deveria ser divulgado com mais frequência e tomar atitudes para que evitem criar esses campos de refugiado. Mas como que vai evitar isso? Né? Evitando guerras, né? Aí tem toda a questão, né, por trás de interesses políticos, econômicos, né, dos vendedores de armas também que estão fazendo negócio com isso, né, e que criam um problema, né, para as pessoas, tanto para os países, né, que estão em guerra, quanto para aqueles que depois vão receber os refugiados, né, porque depois cria um problema também que as pessoas saem do país ilegalmente, vão até outros, né, querendo, procurando uma vida melhor e às vezes não conseguem asilo, né. E Juliana, bem sério essa questão de campos de refugiados. Nossa. Tem como evitar, né? Mas e a guerra? A guerra é mais importante, né? E Juliana, também ali na principiologia, você fala na segunda linha a falta do princípio da desassedialidade interconsciencial. Poderias assim ampliar um pouquinho mais também? Sim. Porque, vamos colocar assim, essas pessoas que estão nos campos de concentração, né? Até que ponto aquilo, né, gera todo um autoassédio, um heteroassédio entre todas as pessoas ali envolvidas. Então, como uma pessoa vai se desassediar no ambiente desse? Eu não sei como isso é possível, se é possível haver esse tipo de, né, de coisa acontecendo no ambiente desse, né? Então, não tem a desassedialidade. Eu acho que é um conflito interno tão grande de quem mantém esses sistemas que
não tem como a pessoa se libertar daquilo. Ela se autoassedia, cria um heteroassédio, coloca pessoas em volta que vão gerar uma interprisão grupocármica aí que vai durar, às vezes, por séculos e milênios. Né? E como você vai desassediar essas pessoas? Às vezes o desassédio demora vidas e mais vidas, até a pessoa se libertar daquele trauma. Né? Juliana, a falta de leis específicas proibindo a criação dos campos de concentração, o que você tem a acrescentar ou a comentar sobre isso? Eu acho que deveria haver sei lá, um tribunal internacional ou mesmo a ONU intervir nos países que têm campo de concentração e colocar medidas para que isso seja evitado. Porque, por exemplo, a Coreia do Norte tem um presidente totalmente ditatorial que mantém esses campos de trabalho forçado e ninguém faz nada. Mas por que ninguém faz nada? O que esse país faz? Ele ameaça com armas químicas, ou com uma guerra, ou com qualquer outra coisa? Por que nada é feito? Por que ninguém detém essas pessoas? Se todos se reunirem, se tiver uma ação internacional em conjunta que proíba isso, isso não vai ser mais criado. É uma forma de se evitar isso. E, que eu saiba, não tem nada a esse respeito. Né? Há leis de proteção, refugiados, tem países que dão asilo, né? Tem doações, tem a ONU, né? Com um órgão só para isso. Mas é melhor evitar, né? Prevenir, né? Do que agir depois, né? Você falou várias vezes sobre a Reurbex. Nesse contexto dos campos de concentração, como é que funciona esse mecanismo de reurbanização extrafísica? Eu acho que há todo um resgate das consciências ali envolvidas, das consciências envolvidas dentro daquele sistema, e que vai havendo uma limpeza. E também atua também em conjunto, acho que a transmigração extraplanetária. Porque um genocida, né, que ele já genocida por várias vidas, ele não pode mais permanecer aqui, não tem como. Né? Entendi. Então, a Reurbex seria, no caso, a transmigração para... também, mas tem a questão do resgate das consciências. Dá a impressão de que a realidade de um campo de concentração, dependendo, né, da circunstância, é como se fosse a segunda época, né, a reprovação, a comprovação ali de uma reprovação da tentativa de ressoma nesse planeta, né? É uma regressão evolutiva. Aí pensando, né, não, então agora não tem jeito, daqui é para outro planeta, né? Já teve 10 chances, agora não tem mais. Aí é aquela culminância nosográfica. Exato, né? E é aquela história, né, da transmigração, né, que o líder não vai só, né? Agora eu coloquei aqui na na filmografia, esses filmes que eu coloquei aqui, a maioria deles são sobre amparadores intrafísicos, pessoas que resgataram crianças durante a Segunda Guerra, né, pessoas que agiram, né, fizeram alguma coisa para salvar as pessoas, né? Então essas pessoas existiram, né? E quantas outras também não fizeram o mesmo, a gente não sabe. As que eu citei aqui na filmografia são as que a gente conhece, né? Por terem sido conhecidas, né? E foram suas vidas foram colocadas no filme, né? Mas quantas não salvaram pessoas também, né? Essa webgrafia aqui da Rob House, Juliana, especificamente é o quê, hein? Esse foi o livro que ela escreveu com os números dos campos de concentração na África do Sul. Tá. Aí tem o número de mortos, as fazendas queimadas, os generais que queimaram as fazendas, a proporção de alimentação, de comida que era fornecido para as pessoas, entendeu? Para as crianças. E ali foi então o fulcro, a partir daí que ela foi perseguida. De certo modo, foi antes pela Inglaterra, foi antes. Quando ela escreveu esse livro, foi depois que ela foi deportada da África do Sul para a Inglaterra. Aí ela se isolou na França e foi escrever esse livro. Porque ela foi deportada do próprio país, né? Porque na época a África do Sul era colônia inglesa. Né? Então não faz sentido ser deportada, mas ela foi deportada. Interessante.
Agora, na fatologia. Bom, ela pergunta na 8ª linha, se você poderia discorrer sobre a propaganda enganosa referente aos campos de concentração, que você já falou um pouco, mas acho que dá para... criada pelos nazistas durante a Segunda Guerra, veiculada na mídia alemã. Eu citei o exemplo do campo Theresienstadt, que eram especificamente para artistas, músicos, e que eles faziam peças de teatro e tocavam música, e tudo isso era filmado para mostrar para a população alemã que os campos de concentração eram locais bons de se viver. Então, era uma propaganda totalmente enganosa. Enquanto isso, as pessoas estavam sendo mortas, exterminadas, né, em outros campos. Né? Aquele campo era uma exceção, mas era também tudo atuação, né? Não tinha nada de vida boa, né? Eu não sei até que ponto o povo alemão acreditava nisso, né? Porque as pessoas sabiam que havia um campo de extermínio, né? As pessoas iam para câmaras de gás, né? Aí até que ponto o povo alemão também não cria uma interprisão com essas outras pessoas? Até que ponto eles foram cúmplices de certa forma, né? Ah, sim. Claro, Se você concorda, se você conivente. Mas é tão impressionante esse negócio de propaganda. E eu me lembro que quando aquela cineasta, a cineasta principal do Hitler, né, a Leni Riefenstahl, ela fez vários filmes, e os filmes são lindos. Assim, visualmente são espetaculares. Porque é de uma estética, assim, realmente de uma... Como? Estética, assim, aquele coisa preto e branco, imagens super rigorosas. E eu me lembro que quando ela dessomou, que não tem muito tempo, mas deve ter o quê? Talvez uns 15 anos, eu assisti o documentário que passou sobre essa cineasta com outras pessoas, né? A gente estava vendo tudo. E é impressionante como que a tendência das pessoas em geral é enaltecer aquilo enquanto obra de arte. E até a questão da defesa da pessoa, no caso da cineasta, que, tudo bem, ela podia ser genial enquanto promotora e ali daquele filme, daquelas imagens, enfim, técnica, e ela foi inovadora e tudo. Mas, do ponto de vista da interprisão, da consciência, né? Aí você vê como é que as coisas se misturam, né, nesses ambientes patológicos. Eu estou falando disso em função dessa pergunta da propaganda, porque aqueles filmes, fundamentalmente, eles eram feitos para propaganda nazista. Então, o mais famoso deles é o Triunfo da Vontade. Mas tem dela, né? Tem o Olímpia, tem vários. E assim, era esse o objetivo, de mostrar uma imagem de grandiosidade, de potência, de força e de coisas muito bonitas e imagens assim muito eloquentes, né? Emocionais, emocionogênicas. E a questão da arte ali permeando, né, de uma maneira ostensiva. E sabe que eu acho que é um certo... a gente está falando da propaganda, né, mas me veio a questão do saudosismo. Eu acho que foi no começo desse ano que se celebrou 70 anos do ataque na Normandia, na França. Teve várias celebrações e várias... personalidades políticas, chefes de Estado, lembrando, né, aquele dia, que foi o dia D, né? Então, assim, até que ponto também não há um saudosismo, né? Aquela saudade, sim, né? Por que fica lembrando isso, né? Por que mantém, né, viva a memória? Fanismo, né? Não faz sentido, né? Porque você vê, tem certas coisas que são indefensáveis, na verdade. Você vai defender o negócio porque é bonito e o negócio era uma propaganda. Então, mas a coisa fica meio que embolada, meio embatumada assim na sociedade como um todo, né? É igual, tem até aquele livro, não cheguei a ler inteiro, o professor Valdo já falou muito dele, aquela linguagem do terceiro Reich,
LTI, né, linguagem do terceiro Reich, que também tangencia essa questão, né, da linguagem, da imagem, que é toda uma inteligência por trás para formatar todo mundo, para vender a inteligência do assassinato, né? Exatamente. Criam todo marketing, né? Marketing. Agora, eu fiquei pensando nisso. Como é importante o conscienciólogo, as pessoas mais lúcidas, você falou da evocação. Uma coisa é você evocar para puxar para baixo. A outra coisa é você evocar para limpar. Né? Como é importante trazer isso para poder pontuar e limpar, né? Exato. Urbanizar. Porque, por exemplo, essa questão, né, que eu falei da comemoração do dia D, 70 anos ainda, se lembram disso? Uhum. Né? Qual o benefício disso, né? E tem outra comemoração que acontece também todo dia 16 de dezembro na África do Sul, em Bloemfontein. Sim. Que é para lembrar as mulheres e crianças mortas durante a Guerra Anglo-Boer, que já terminou em 1902. Uhum. E as pessoas se vestem com trajes típicos da época, africanos. Então, assim, mantém ainda aquela evocação, né? E tem a questão também, eu, por acaso, passei por um ex-campo de concentração na África do Sul. E a hora que eu vi, tinha uma placa, campo de concentração, era um cemitério. Aí eu fui até lá ver um cemitério, assim, bem arrumado, e ao redor é cheio de casas. Então, ali era o cemitério do campo de concentração. Mas aonde tem as casas hoje, era o campo de concentração. Né? Então, as pessoas que estão morando nas casas estão reurbanizando sem saber. Né? Exato, então, e é um bairro bonito, com árvores, bem assim, cheio de árvores e casas bonitas. Não é um bairro assim de periferia, não. Sabe? E eu fiquei assim, nossa, e eu fiquei pensando nessa questão das pessoas, entendeu? Se realmente houve uma limpeza ali do Holopensene ou não. Né? Porque eu queria trazer a diferença da evocação, né? Porque você evocar e se colocar no papel de vítima, você se vestir, se colocar no papel, né, de quem sofreu, de como o outro se sente, você está puxando para baixo, né? Agora, se você evoca e traz para cima, pontua, argumenta o que presta, o que não presta, todas as patologias, é outra coisa. E né? lembra disso como exemplo para nunca mais ser feito. Exato, né? Isso aí, chancela para nunca mais Exato, fazer. Né? E outra coisa também que você falou, aqui na página 21, eu queria que você falasse mais sobre a sindromologia, que é a síndrome da abstinência da baratrosfera. Por que eu te trouxe isso? Porque fiquei pensando assim, esse pessoal que coordenou, que foi responsável pelos campos de concentração, quanto tempo vai demorar para as pessoas mudarem a forma de pensar? Porque não é de uma vida para outra. Né? A pessoa vem com aquilo pré-formatado e e às vezes ela age da mesma forma em outro ambiente, Sim. dentro de uma empresa ou dentro de uma família ou em outro contexto, mas ela ainda quer manipular as pessoas, controlar, manipular, e quer agredi-las, né? Quer deixá-las assim numa situação que a outra não tem saída, né? Que é mesmo acabar com ela, né? É todo um perfil, né? Ela não pode matar, mas ela pode mandar o outro embora, né? Ela pode deixá-la numa situação difícil, né? Jogá-la no tribunal, né? Não deixa de ser uma forma de, entre aspas, guilhotinar a pessoa. Exato, né? Vai embora. Né? Agora você está fora, você não tem, a gente não tem os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias, então para mim você não serve, eu não vou conviver com você. Né? Só tem que pensar que tem algumas pessoas que não têm a síndrome da abstinência, porque elas não saíram da baratrosfera. Elas vieram e continuaram. A síndrome da baratrosfera é para a gente, que tem um vislumbre da nossa ancestralidade, que de vez em quando tem um parêntese patológico aí qualquer, e aí tem uma caída. Sim. Porque, por exemplo, eu não sei se esse povo lá do Hitler, eles tiveram alguma síndrome da abstinência. Eles criaram uma baratrosfera não contínua. Você tem razão. Eu fiquei para pensar, né? Eu fiquei pensando que me remeteu a algumas pessoas que estão acostumadas a viver com esse nível de controle, de manipulação, de repulsa. E quando a pessoa sai de um ambiente e vai para um ambiente mais equilibrado, ela sente falta daquilo ainda. Né? Ou então ela tem aquele impulso de agir daquela maneira, né?
Até que ponto não são mega sediadores que estão atuando em cima dessas gangues que a gente vê aí no mundo inteiro? É isso que a gente já colocou aqui também, da questão dos mega-sediadores, das paragangues, né? Instilando né, as consciências a agir dessa forma. Exatamente. Né? Pode ser que tenham muitas dessas consciências dos campos de concentração. A gente não sabe. Dessa forma autocrata, ditatorial, patológica. Né? Se você for estudar o perfil, porque cada gangue ela tem um perfil no mundo inteiro. Exato, né? Se você for estudar o perfil de cada gangue, você pode fazer uma análise mais aprofundada e você verificar se realmente pertenceram ou não aos campos de concentração. Porque o padrão é o mesmo. A maneira de agir é a mesma. Isso não muda. Tem razão. Agora, tem até uma pergunta aqui, Juliana, sobre essa questão do binômio inferno extrafísico grupal e inferno extrafísico grupal, na binomiologia primeira linha. Ela pergunta se pode desenvolver esse binômio intrafísico grupal e extrafísico grupal. É a baratrosfera que a gente estava falando agora. Exatamente. Né? Você cria um duplo, né? Isso. Agora, outra pergunta é sobre o campo de concentração Auschwitz. Ela diz que hoje... Como? Isso, exatamente. Que hoje é um museu, né? E em 79 foi incluído na Unesco, com aquele World Heritage List, que pode-se visitar todos os campos fazendo tour com guia bem informado em 7 horas. E ela pergunta qual a sua opinião sobre a revalorização dessa região. Se seria positivo para a assistência às consciências e consciexes do lugar, ou ao contrário, reavivaria as lembranças do Holocausto, mantendo um padrão patológico. Que acontece as duas coisas, né? Mas, assim, eu não sei, né? Se, de repente, destruir tudo e transformar tudo num jardim, plantar árvore, seria melhor, né? Porque quantas consciências, quantas consciências estão ali ainda presas naquele ambiente, sofrendo? Né? Mas eu penso que tem um lado positivo, né? Como você colocou, né? De trazer a memória, né? Trazer à tona, assim, olha. Existiu, mas uma pessoa que assim. Não tem ideia de parapsiquismo, de energia. Sim. Ela vai pois não, esse é o lado negativo, claro. De manter de algum modo. Eu sou a favor de que não se crie museu em cima daquilo, você lá enaltecer a guerra, tudo que aconteceu. Mas não é questão de enaltecer, Roseli, é o contrário. Eu destruiria tudo. Existiu mesmo, foi assim mesmo. Agora tem esse outro lado bem complicado, que eu acho que é bem difícil, que é a limpeza energética do local, que o ideal seria que isso fosse feito antes, se é que é possível. Por exemplo, na África do Sul, os campos eram tendas, né, em forma de sino. Então, até hoje, eles acham relíquias ainda daquela época, de utensílios que as pessoas utilizavam. Né? Então, eu acho que se Mas não tem nada, destruísse tudo, fizesse uma reorganização... Mas eu penso que é interessante ter pelo menos um, assim... Parques. Como lembrança forte, né? Porque na África do Sul os campos são os cemitérios que sobraram ou tem algum monumento, né? Lembrando. Mas só também. Porque eles foram feitos no descampado, né? Então não tinha construção nenhuma, como teve na Segunda Guerra. Era outra estrutura. Agora, professora Juliana, você mencionou o seu trabalho na Mauritânia. Acho que a Mauritânia foi o último país a abolir a escravidão. Você poderia relacionar a sua presença no Mali? Você fala Mali, né, Lúcia? É Mali. Alguns falam Mali. Eu vou adotar a sua pronúncia, Mali. E Mauritânia com o neocolonialismo francês, Mali é do francês. E como entender fazer assistência estando em pensene neocolonial de mineração? Olha, teve situações do trabalho que eu não presenciei, mas colegas relataram para mim que, por exemplo, assim, os negros na Mauritânia são os escravos, né? Que hoje é um sistema social ainda em voga, né? Ainda em uso, né? Apesar da escravatura ter sido abolida lá, né? Mas
E teve uma situação de discussão no trabalho que um falou para o outro: não fale assim comigo, seu pai era escravo do meu pai. Então, é bem assim, sabe? E ela falou do colonialismo, neocolonialismo francês, né? Ele está falando do neocolonialismo francês. No Mali já não tem escravidão, né? Mas teve o golpe de Estado, né, em 2012, e que o país ainda está sofrendo com isso. Agora, a questão do neocolonialismo francês que ele fala, eu acho que tem a ver com o apoio militar francês, que daí já entra interesse político, né? Que é forte até muito hoje. Forte. A França está muito atuante na África, principalmente nos países de língua francesa. Agora, já não vi essa atuação da França na Mauritânia. Eu já não vi tanto. No Mali é mais forte? É mais forte, no Mali é. Tanto é que os malinenses não gostavam dos franceses. E depois da ajuda militar, os malinenses erguiam a bandeira francesa nas ruas. Eles colocavam no comércio a bandeira francesa. Então, houve toda uma mudança, né, de relacionamento entre eles. Agora, a questão da reurbanização em Minas, eu acho... Talvez o dia que acabar o capitalismo e o dinheiro, talvez isso termine, porque é um sistema meio escravagista, semi-escravagista de trabalho, em algumas minas. É um ambiente bem insalubre. E o que eu fazia nesses ambientes, eu escrevi vários verbetes, né? Estudava conscienciologia. E aí, Juliana, acho que é importante comentar sobre aquele conceito de infiltrado cosmoético, né? Que isso é uma pesquisa que eu ainda estou fazendo. Mas é interessante comentar essa hipótese, essa possibilidade. Tem essa questão também, Mas aí tem a ver com o grupo de pessoas que eu trabalho, eu acredito. Você está falando do grupo de pessoas que você trabalha, da empresa que você trabalhava? Sim, exato. E eu acredito que sim. Dentro desse assunto, você viu alguma mudança dentro do grupo mais próximo seu de trabalho lá, para você caracterizar a infiltração? Eu suspeito de algumas pessoas. Por exemplo, meu chefe na Mauritânia, uma vez me veio uma parapercepção bem clara de que ele não iria me fazer mais nada, porque agora ele era meu chefe. Mas eu não sei quem ele foi, eu não sei quem é essa pessoa. E eu não consegui ter um bom relacionamento com ele. Eu tive um relacionamento muito difícil com ele. E foi a primeira vez que isso aconteceu no ambiente de trabalho. Nunca presenciei nada, assim, nunca vivenciei, né, um relacionamento ruim com o chefe, como eu vivenciei dessa vez. E talvez tenha até a ver com o fórum, né, levantando alguma poeira, né? Mas é um estudo, algo que eu tenho que avaliar ainda, né? Mas, de todo modo, se a gente considerando assim de uma maneira lato sensu, assim, generalista, né, em cima da pergunta dele, né, como entender fazer assistência estando em pensene neocolonial de mineração. Se a gente pensar na nossa condição de intermissivista, com um percentual de lucidez a mais do que a média, não importa o holopensene que a gente esteja, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma autoridade cosmoética, vamos dizer assim, para tentar melhorar alguma coisa, né? É claro que ninguém vai estar à toa em lugar nenhum, mas de algum modo a gente, com um pouco mais de lucidez, pode tentar modificar, nem que seja só com as nossas energias, né? Porque não é pouco, num ambiente tão nefasto assim. Eventualmente, nem estou falando especificamente mas do que você vivenciou, né? Mas eu acredito que em qualquer ambiente, né, agir de forma cosmoética, respeitar as pessoas, não é porque a gente conhece as ideias da conscienciologia que a gente também vai dar um tacape na cabeça da pessoa. Claro que não. Às vezes o melhor é não falar nada, desejar o melhor, exteriorizar energias. Exatamente. Exato, Em geral, não dá para fazer muita coisa, não né? Dá, Por exemplo, o trabalho da intercâmbio, da Intercons, não é isso? É um trabalho muito sutil, sob certo aspecto. Não dá para falar de conscienciologia chegando num país. Distribuição dos livros, né? Alguma coisa assim, é ostensivo, mas é sutil, porque é distribuição de livro. Esse é um livro. É um livro, você lê se você quiser, aceita se quiser. Mas é uma ferramenta para os amparadores. Exatamente. Né? É uma infiltração cosmoética. Exato. De peso, né? Silenciosa. Silenciosa. Né? Então, acho que a gente tem que
nessa condição de intermissivista, de conscienciólogo, tem que pensar bem nisso, né? Exato. Porque às vezes a gente também pensa que infiltrado cosmoético é uma condição super avançada, e isso não é para mim, não é bem assim. Não é. E eu acho que tem vários tipos de infiltração. Eu escrevi 2 artigos, né, entreguei para a revista Consciência, agora tem que esperar ser publicado. Que bom, sobre infiltração? Infiltração cosmoética, eu fiz um depois que teve o Círculo Mental Somático sobre o assunto. E depois a infiltração cosmoética com a seriexologia. Que bacana. Interessante. Agora, posso falar do fórum, já que a gente está falando disso? Que agora, hoje começa, né, a semana da seriexologia com acoplamentário, e do dia 26 ao dia 28 de setembro vai ter o 2º Fórum Internacional de Seriexologia, onde vai ser debatido a proexis, a personalidade, os trafores, trafares da Emily Hobhouse, que atuou nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Anglo-Boer. E quem tiver interessado pode entrar no site da Apex, que é apexinternacional.org. Quem quiser pode participar online, não puder vir até Foz, e quem estiver até Foz é muito bem-vindo. Que bacana, Juliana. Então está bem em cima do lance e aqui, quem se interessar mais também pela essa parte da história da África do Sul, vai ter também especialistas falando sobre... Milena vai falar, né, sobre a história da África do Sul, desse período. Vai ser bem interessante. E a gente vai tratar desses assuntos de infiltração e tudo mais relacionado aí a Emily. As hipóteses. Isso, possíveis. Com os especialistas, bem técnico. Super bom. Bem bom. Agora, tem uma pergunta aqui na masculinologia, na página 21, segunda linha. Se você poderia discorrer sobre o Marechal Kitchener? Assim, ele era um dos generais preferidos da Rainha Vitória na época, e ele foi designado a ser o general que comandava a guerra anglo-boer, né, a segunda, né? E ele que liderou o sistema, né, de destruição de casas e fazendas dos afrikaners. Então ele é primo, né, do Hitler nesse sistema, né? E também não sei, né, se ele também de repente foi transmigrado também, porque ele promoveu um genocídio no país, né? E essa guerra matou cerca de 27 mil crianças e mulheres, brancas e negras. Só que, para mim, eu acho que esse número foi bem maior. Eu acho que teve muitas mortes que não foram reportadas. Porque você acha que escondiam? Eu acho que as pessoas não... Eu acho que os próprios... os vigias dos campos, eles não registravam, né? Para não ter um número muito grande de mortos. Né, para manipulação de dados, né? Oi. Aqui na página 20, códigologia, esclarece para mim o que seriam os códigos grupais de vitimização coletiva? Tem essa questão dos judeus, eu acho que tem até livro escrito sobre isso. Por que eles não reagiram, né, quando estavam nos campos, né? Porque você imagina, eram milhares de pessoas no campo, e por que eles nunca se organizaram, né, para sair dos campos, né, para de repente tirar as armas dos alemães e fugirem, né? Então, até que ponto não tem a questão da vitimização também, da pessoa se fazer de coitadinha? Porque no caso dos judeus, até hoje, né, eles falam que são vítimas, né, da Segunda Guerra, né? Então, até que ponto isso também não é benéfico, né, para eles, até se atirar do igual proveito dessa situação? Agora, esse aqui, ele está perguntando se é verdade o caso de Schindler. A lista de Schindler. Lista de Schindler. Poderia falar sobre isso? Olha, eu assisti o filme, né? E no final do filme aparecem as pessoas que ele salvou, né? E todas elas colocam uma pedra, né, em cima do túmulo dele, né? E ele tinha uma fábrica, né, de panelas e utensílios que ele empregava os judeus. Então, de certa forma, ele salvou muitas pessoas com essa fábrica. E ele trabalhava junto com os alemães. Ele era amigo dos alemães e empregava os judeus. Então, de certa forma, ele, assim, era meio político, diplomata, né? Ele
né? Ele estava do lado dos alemães, mas ao mesmo tempo salvou muita gente, né? Esse bifronte aí tem muito. A posição dele né? Como é que ele conseguiu levar nesse relacionamento, né? E conseguir manter uma fábrica funcionando, né? Exatamente. Justamente essa pergunta, Juliana, Pilar, pega o microfone, ninguém está ouvindo. Então, Juliana, essa pergunta agora tem a ver com a que ela fez e a sua fala. Ela coloca assim, em tertúlias anteriores, viu o professor Valdo questionar o porquê das vítimas dos campos de concentração não tentarem se rebelar ou fugir desses recintos. Né, justamente o que você colocou. Esse fato poderia ser explicado pelo pagamento de débitos kármicos contraídos em vidas pregressas? Não sei. Eu não sei se é uma questão de temperamento também daquele grupo de pessoas, entendeu? Eu não acredito, não sei. Essa versão eu acho complexa, porque pagar débito kármico em campo de concentração tem sentido isso. O que aquelas milhares de pessoas fizeram? Não sei. Então, essa questão da condição de pagamento de dívidas se colocando num processo de autovitimização tão ostensivo, eu não sei. Penso que isso esteja aí nesse fluxo evolutivo. Eu acho que isso é muita outra loucura. coisa. Eu acho que foi muita uma loucura. patologia junto. Eu acho que foi um heteroassédio enorme. Fica mais no patológico ultranosográfico de manutenção de um assédio coletivo do que numa tentativa de soerguimento. De qualquer modo, é melhor ser vítima do que ser o algoz, né? Então, mesmo se não havia pagamento de conta nenhuma kármica, que eu também não acho, concordo com vocês, mas a situação deles é menos pior do que a do... lógico, claro. Do algoz, mas que é um super heteroassédio, né? Que também, acho que também não dá para ficar defendendo tanto, a pessoa podido ter reagir, né? E fica ali omissa não. Não, passiva, aceitando. É o que a gente falou ontem na tertúlia, né? De ontem também, como era alguma coisa mais light, mais holopensene monobloco, que é justamente ele se perpetua porque tem o líder autocrata e os liderados que aceitam, que gostam e que mantêm aquela situação. E aí a gente pode estender isso para qualquer ambiente, na verdade. Né? Tem desde o extremo, que seria um campo de concentração, até um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, né? E eu não sei até que ponto também o holopensene, ele possibilita você ficar preso naquela situação. Aquele holopensene. Tem holopensene que é mais que propicia isso, né? Mas de todo modo, eu acho que tem uma gradação também. Bom, é lógico que falando em campo de concentração, é claro que esse caso aqui é muito mais difícil. Qualquer rebelião, qualquer tentativa de rebeldia. Porque é melhor ser vítima do que ser algoz. Por outro lado, não pode ser vítima, se for uma vitimização por negligência, por alguma coisa, também não é tão saudável assim. Então, mas não pode também chegar ao ponto de achar que está pagando alguma coisa kármica. Então, assim, e baixar a cabeça, né? É um sistema tão grande de interferências assim que é difícil. Eu acho que isso parece coisa de religião. Né? A resignação de pagar pecado. Mas é difícil de você conciliar todas as. É difícil de se conciliar todas as vertentes assim. Né? Você quer falar? Eu penso que é pelas condições que as pessoas estão ali, né? Em todos os sentidos, psicológica, sabe? Isso fragiliza muito até para uma reação. Microfone. Também, né? Então, eu acho que tem é muito forte isso, né? A questão psicológica é muito forte em cima disso. Eu vou fazer uma comparação aqui, não chega a isso, mas pode ser aproximado. Eu servi o exército, né?
passei aquele período que a gente tem que passar mesmo aos 18 anos, se apresentar. E foi num período que foi daquela época da repressão política, né? Então existia assim um treinamento muito rigoroso na minha época. Hoje não existe mais isso. Então eles faziam esse treinamento, né, similar a um campo de concentração com o pessoal, certo? Com os recrutas, né? E eu vou dizer, uma pressão psicológica tremenda, sabe? Até de você reagir. Claro, você coloca aí o nazismo e outra, isso é num grau bem mais extremo, elevado, não tem nem claro. comparação. Quer dizer, para quem passa num light, né, a gente vê que é uma coisa tremenda, né? Até de você reagir com aquilo ali. Quer dizer, o treinamento era específico para isso, né? De como você lidar com isso, né? Eles criavam condições similares, claro, não é igual, mas não é fácil, certo? Eu queria aproveitar essa minha colocação também para o que levou, assim, o que é que você pensa, assim, já que você vem pesquisando muito aí a personalidade consecutiva da Emily Robenhausen, o que levou, o que conduziu ela a chegar até a fazer esse tipo de assistência, né? O que é que levou ela a chegar lá nos campos de concentração? Olha, só vou falar assim, resumidamente, tá? Aí lá no fórum vai falar mais sobre isso, tá? Senão também não vai ter graça, né? Não pode ficar contando tudo. Mas ela sentia um ímpeto, uma responsabilidade de salvar aquelas pessoas. Ela não conseguiu ver, saber da notícia que as mulheres e crianças estavam sendo, né, colocadas para fora de casa e que as suas casas estavam sendo destruídas sem fazer nada. Então ela resolveu ir para lá e ajudar. Foi basicamente isso. Juliana, na página 21 tem um crescendo totalitarismo, terrorismo. A exemplo do que ocorre hoje em alguns países da África, sobre os ataques dos extremistas islâmicos. O que você pode comentar sobre isso? Hoje está se falando muito do Boko Haram, né, na Nigéria, né, que eles estão sequestrando, né, as meninas e fazendo uma lavagem cerebral. Eles estão querendo que elas sejam muçulmanas radicais, têm que se vestir dos pés à cabeça e fazer o que eles mandam, né? Então, assim, até que ponto uma consciência faz algo tão cruel, né, a troco de nada, porque não faz sentido o que ele está fazendo. E agora parece que ele está, né, querendo uma parte do território da Nigéria para eles, né? Eles estão, né, então eles fizeram de reféns essas meninas para conseguir, né, algo de interesse próprio, né? Ele quer ter um país para ele quer dominar, quer botar a lei dele, a ideologia dele no território, né? Então ele fez um terrorismo, né? Porque imagina, sequestrou essas meninas, entrou na escola e aparece, você já viu ele na televisão? Ele aparece com metralhadoras, com armas, é horrível. É super intimidador, terrível. Isso é terrorismo, Agora, Juliana, a gente ainda tem aí uns minutinhos. Sobre a sua experiência aí nesses diversos países, né? Você já morou em 2 países, é isso, na África? 4. Em 4? 4, Essa questão de rescaldo de campo de concentração, é mais na África do Sul mesmo? Como é que você vê isso? Olha, eu vi mais na África do Sul mesmo, que ainda tem os cemitérios, ainda tem toda essa comemoração, lembrando as mulheres que morreram nos campos. E se você for no Museu da Guerra Anglo-Boer, em Bloemfontein, assim, eles têm pesquisa sobre a época da guerra, eles publicam livros, DVDs, mas é tudo em africâner. Tem pouca coisa em inglês, então parece que eles cultivam aquilo para eles, é tudo muito fechado. Tanto é que você não ouve falar dessa guerra em livros de história, em outros locais, aqui no Brasil, por exemplo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa guerra aqui. E todo o material que tem é em inglês e a maioria é em africâner. Eu vi muitos livros que eu queria comprar, mas era maioria em africâner. E quem lê africâner são só os africanos. Não dá para entender nada. Não, eu teria que aprender o africâner. Mas é parecido com o holandês, é uma mistura de holandês com o flamenco.
flamenco também, Flemish. Nossa, deve ser bem difícil. É Dutch, né? Holandês, As palavras enormes, né? É com K, usam muito K, o R. Aquele R, assim, Tá certo. Tá bom, Juliana. Pessoal, a gente então lembra, faz mais uma chamada aí para o fórum, segundo Fórum Internacional de Serexologia, de 26 a 28, né? O pessoal vai anunciar com mais calma, não é isso? Como? Mostrar, a Juliana já mostrou, é o fórum. Vão ter muitos pesquisadores, várias apresentações, né? A Juliana, a Milena, a Cristiane Ferraro, o Pedro, vai ter campo, vai ter o pessoal da conscienciometria, enfim. É um evento bem importante, bem significativo. E então todos convidados, informações aí pelos telefones e e-mails do CAEC, não é isso? E você falou que vai ter no formato EAD, não é isso, Juliana? Vai ter formato EAD também. Vai ser transmitido online o fórum, né? O fórum, do dia 26 ao dia 28. Então, todo mundo aí convidado, tá certo? Então, a gente agradece muito a participação de vocês, tertulianos, teletertulianos, professora Juliana. Agradecemos muito sua participação aqui. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 21 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Alzira, com a imersão em conscienciometria no curso de campo da Conscius, e o Rômulo, com o acoplamentário. E antes, nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o programa Amigos da Enciclopédia. O objetivo principal deste programa é viabilizar financeiramente a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da enciclopédia da Conscienciologia, o holociclo, a holoteca e também o tertuliário, com as transmissões diárias das tertúlias. E parte desse recurso é destinado para aquisição de dicionários, livros e periódicos. O aluno que fizer adesão do programa, ele terá acesso ao Holoserver, o site de pesquisas da enciclopédia. E também ele poderá realizar download gratuitamente da última versão da enciclopédia. Os interessados poderão procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 3525-2652. Obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para um curso de campo inédito, Imersão em Conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisito, nos dias 7 a 9 de novembro de 2014, aqui em Foz do Iguaçu. Vai ser o evento de inauguração do Hotel Mabu Interlúdio Iguaçu Convention. Cada aluno que participará deste curso receberá um livro conscienciograma autografado pelo autor. Porque esse curso de campo tem uma variável inédita, que vai ter 3 oficinas de conscienciometrologia. A primeira oficina é o workshop do Confort. A pessoa vai fazer a pesquisa sobre o seu trafor, trafar e trafal. O segundo workshop é o Confort holossomático. A pessoa vai pesquisar o seu holossoma através do conscienciograma. Vai pesquisar com relação, por exemplo, buscar um trafor, um trafar e um trafal com relação ao seu soma, sua bioenergética, seu psicossoma e seu mental soma. E, por último, a homeostase pelo autodiagnóstico. Ou seja, vai ser realizado um debate sobre o que a pessoa encontrou nos seus campos. E os 4 epicons que estarão atuando nesse curso são Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. O objetivo do curso é propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo, vivenciar a manifestação pessoal na condição de consciências, ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais, otimizar o nosso papel dentro da Max Proex grupal, ativando a memória através das técnicas conscienciométricas e favorecer a compreensão das prioridades evolutivas. As inscrições podem ser feitas na loja virtual da Conscius, www.conscius.org.br,
ou no telefone 45 2102 1460. Sejam todos bem-vindos para o primeiro curso de imersão em conscienciometrologia. Obrigada. Boa tarde. Gostaria de convidar a todos os presentes e aos teletertulianos para poderem participar do curso acoplamentário, que irá ocorrer dos dias 26 a 28 de setembro, com a temática Liderança Interassistencial, com os EPICONs Ana Luísa Rezende, Alcir Alves e Rui Bueno. Maiores informações podem ser obtidas pela recepção do CAEC ou no próprio site do CAEC. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Atitude Profissional, especialidade Administraciologia, com o verbetógrafo Adelino Denk. Obrigado e boa tarde a todos.